Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar um pensamento com vocês. As últimas duas vezes que eu ministrei, eu falei sobre ser como Jesus. O ser sempre vem primeiro, a importância do ser. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre servir, queridos. Que é a nossa missão, o nosso chamado que está sobre as nossas vidas é servir pessoas. Por isso que a missão nossa como igreja é ser como Ele, servir como Ele. E eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus, no capítulo 20, do verso 20 ao 28. Mateus, capítulo 20, do verso 20 ao 28. A palavra de Deus, ela fala assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Manda que no seu reino esses meus dois filhos se assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Você não sabe o que está pedindo. Será que podem beber o cálice que eu vou beber, que eu estou para beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles que está preparado por meu Pai. Então os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para si, disse: Vocês sabem que os governantes dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, aqui vemos um grande ensinamento de Jesus. Jesus muitas vezes, queridos, comparava as coisas desse mundo em um contraste das coisas que são concernentes ao seu reino. E nós vemos muitas vezes Jesus dando exemplos e comparando, falando: as coisas dessa terra elas são desse jeito e as coisas do meu reino são desse jeito. E quando você olha, queridos, o reino de Deus, ele é completamente oposto das coisas que nós vivemos nessa terra. O reino de Deus, queridos, é um reino de ponta cabeça, aonde que muitas vezes da nossa forma natural de pensar, nós não conseguimos entender. Como eu falei na palavra de oferta, existem textos que nós brigamos com eles. E quando nós olhamos um texto e um ensinamento desse, nós percebemos, queridos, que as coisas são muito diferentes daquilo que nós pensamos. E nós olhamos para um texto desse e nós começamos a brigar com o texto. Mas como assim? É possível viver desse jeito? Eu e você estamos como igreja no ano do florescer. Posso ouvir um amém? E nós estamos sendo desafiados, queridos, a florescer em todas as áreas das nossas vidas. E esse é um desafio, queridos, e nós precisamos florescer no entendimento do reino de Deus. Esse reino tem uma cultura. Repete assim comigo: cultura. Existe uma cultura no reino de Deus, uma maneira de se movimentar. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós procuramos ser como Jesus, mais nós vamos entendendo dessa cultura e vamos servindo pessoas. Olha o que o verso 20 de Mateus capítulo 20 nos fala. Então aproximou-se de Jesus a mulher de Zebedeu com seus 2 filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Queridos, não é o que fazemos, é por que fazemos.
Nós não podemos julgar a intenção das pessoas, mas eu quero criar uma hipótese dessa mulher, uma hipótese daquilo que ela estava fazendo. A mulher de Zebedeu com seus 2 filhos, Tiago e João, e nós vemos que é Tiago e João, pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 35, ela se achega a Jesus e faz o quê? Ela adora Jesus. Sim ou não? Por isso, queridos, que não é o que fazemos, é o porquê fazemos. Ela adora a Jesus. Ela faz o certo, mas aparentemente com uma segunda intenção. Ela queria pedir um favor. Pastor, pedir errado? Não. Nós devemos pedir, queridos. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 3 nos fala. Olha que interessante esse texto. De onde procedem as guerras, a briga que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem em lutas vivem a lutar e a fazer guerra. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem por quê? Porque pedem mal, para esbanjarem seus próprios prazeres. Nada tem porque não pedem. Queridos, nós devemos pedir sim, queridos, sim, mas nós sempre temos que ver a intenção do nosso coração, o porquê pedimos, e quando pedem, ainda pedem mal, e esse foi um mau pedido dessa mulher. O que ela pediu? Vamos lá, Mateus capítulo 20, versículo 21. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: manda que no seu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Queridos, o que os judeus esperavam e eles esperam até hoje? Um Messias que fizesse guerra e conquistasse toda a terra prometida. A ideia do judeu, queridos, é que viesse um Messias como Davi, conquistasse todo aquele território que está em guerra hoje, que ele dominasse todo aquele território e ele estabelecesse o reino de Deus, estabelecesse o Estado de Israel. E esse Estado, queridos, deveria ter um governante que seria o Messias na ideia do judeu. Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, eles caminhavam com Jesus entendendo que Jesus era esse Messias, e na cabeça deles, Jesus conquistaria o Império Romano, estabeleceria o Estado de Israel, dominaria sobre a terra prometida e ele teria os seus ministros, as pessoas que governariam junto com ele. O que essa mulher estava pedindo é que colocasse os seus filhos em posição de destaque nesse reino. Colocasse um lá no Ministério da Fazenda e outro no Ministério da Cultura ou do Turismo. Porque imagine o tanto de gente. A palavra de Deus diz que todas as nações subiriam a Israel. Imagine um ministro do turismo, o que teria? Sim ou não? E todos eles, queridos, caminhavam com Jesus, achando que Jesus faria guerra com o Estado romano. Que Jesus libertaria eles do Estado romano. Eles não caminhavam com Jesus porque eles queriam dar sua vida por Jesus, queridos. Não. Olha o resultado do pedido dessa mãe. Mateus capítulo 20, versículo 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Queridos, a busca por posições entre nós, ela destrói a unidade. E isso deflagrou o coração de todos. Por quê? Porque todos no meio deles queriam ser importantes. Queridos, agora imagine, você andando com Jesus, queridos. Entre na história, você andando com mais 11, queridos, homens, todos querendo uma posição. Jesus ali andando com eles, queridos. De repente, 2 chamam a mãe ainda.
Pedido de mãe, né? Vai que ele aceita. Ô mãe, pergunta lá para ele, ou pede para ele, dá uma posição melhor para nós. Os outros 10 ficaram indignados. Você já ouviu aquela expressão, pode estar bem, mas não melhor do que eu? Era o que eles pensavam naquela equipe. 12 andando, queridos, disputando posições. Quando nós aplicamos isso, queridos, nas nossas vidas, nós percebemos, queridos, que a busca por posição, ela sempre vai destruir a unidade. A busca por querer aparecer mais, a busca por ser mais importante, a ideia de sermos importantes, queridos, isso pode destruir a unidade. E da onde vem isso, queridos? Tiago capítulo 4, verso 1. Olha que interessante. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Queridos, essa guerra interior, queridos, esse conflito interior, queridos, essa busca por posição, de encontrar abrigo nas posições, onde lutamos para sermos importantes, onde queremos ser importantes, onde queremos ser melhor do que os outros, geram as guerras. É desse conflito interior. Às vezes a gente fica para o crente, ou até para ganhar pessoas para Jesus, nós falamos, você é importante para Deus, está errado a fala, não. Mas muitas vezes a gente fica falando, você é importante, vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar, você não é tão importante assim. Sim ou não? Eu tenho conversado com a Kelly. Nós precisamos muitas vezes entender que nós não somos tão importantes assim. Sim ou não? Fala um amém para mim achar que você está acreditando. Para algumas pessoas, até no discipulado, queridos, por amor, nós já falamos, você não é importante. Pastor, mas que estranho. Não, queridos, é verdade, você não é importante. Consegue me entender? Para que haja uma desconstrução e a gente possa entender o que é reino de Deus. Qual que foi a resposta de Jesus? Mateus capítulo 20, versículo 22. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que podem beber do cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Vocês não sabem o que estão pedindo. E muitas vezes eu e você não sabemos mesmo o que nós estamos pedindo. Por quê? Porque quanto maior a sua atuação, maior será o seu grau de cobrança. Você sabe o dilema do Homem-Aranha? Sim ou não? Muito poder, muita responsabilidade. Sim ou não? Olha o que Lucas, capítulo 12, versículo 48 nos fala. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Resumindo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Olha o que Tiago, capítulo 3, no verso 1 nos fala. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Queridos, o julgamento, queridos, a prestação de contas, ela não é linear. Ela não vai ser linear, queridos.
A prestação de contas, queridos, ela vai ser em cima da responsabilidade que Deus te deu, do conhecimento, daquilo que Ele te revelou. Aqui não é uma desculpa para nos acovardarmos, porque se sabemos o que é preciso fazer e não fazemos, nós pecamos. Mas é o entendimento que quanto maior a nossa influência, maior será a cobrança. Sim ou não? Qual que foi a resposta deles? Podemos. Olha o que Mateus capítulo 20, versículo 23 nos fala. Então, Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Queridos, eles beberam ou não beberam do cálice? Beberam. Tiago foi morto à espada de Herodes Agripa, em Atos capítulo 12, versículo 2. Quando Jesus perguntou assim: vocês podem beber do cálice? É a mesma oração que ele fez. Deus, afasta de mim esse cálice. Eles beberam ou não beberam? Beberam. Tiago morreu. João, queridos, ele morreu na sua velhice, mas foi perseguido a vida inteira. A história conta que até dentro do azeite, do óleo quente, ele foi jogado. E aqui, queridos, a repreensão de Jesus é muito gentil. Sua alma sabia o sofrimento que estava reservado para esses dois irmãos. Quando Jesus percebe, queridos, a indignação da equipe como um todo, ele reúne eles. Olha o que Mateus capítulo 20, versículo 25 nos fala. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Queridos, crises, elas são oportunidades de cura. Presta atenção aqui em mim um minuto. Toda crise, queridos, ela é oportunidade de cura. Sabe quando nós temos embates, dificuldades, lutas? Toda crise, queridos, se você perguntar para quem trabalha com casais, queridos, toda crise no casamento, queridos, é uma grande oportunidade para que haja cura. Porque no meio da crise as pessoas acabam falando aquilo que elas realmente pensam, sim ou não? Porque muitas vezes sem crise, queridos, está todo mundo acenando, sorrindo e acenando, sim ou não? Feliz da vida, sorria a cena. A hora que vem a crise, queridos, nós percebemos que as emoções afloram e as coisas vêm para fora. Quando as coisas vêm para fora, queridos, é oportunidade de cura. E Jesus viu uma oportunidade de cura aqui na equipe dele. Jesus agora usa da sua pedagogia. Ele faz um contraste entre os dois reinos. O reino deste mundo. Os governadores dos povos o dominam. Quando olhamos, queridos, até para as eleições, queridos, vemos pessoas se sacrificando, correndo atrás do quê? Atrás de poder. Sim ou não? Atrás de poder. Nesse mundo, queridos, os governadores dominam sobre o povo, são servidos e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Quanto maior a posição, mais autoridade eu tenho, mais pessoas para me servir. É esse reino, sim ou não? Sim ou não? Mais oportunidade, mais autoridade sobre pessoas, forma-se uma pirâmide, aonde a base serve o topo. E é isso que as pessoas estão atrás. Nesse mundo, as pessoas estão atrás disso. Uma vez, em uma aula de filosofia na faculdade, um professor falou algo para mim que me marcou. Ele falou, para mim não, para a sala, ele estava falando sobre sistema social, e ele falou, nós nascemos com um chip dentro da nossa cabeça, dizendo para nós, escale na escala social, suba de classe. E nós nascemos chipados assim, buscando posições, sim ou não? Queremos sempre estar na frente. Desde criança, queridos, coloca a criança e fala assim, vamos postar uma corrida. Ninguém quer perder. Não é verdade?
E nós somos chipados a isso, queridos, a subir, a mais. Quando nós olhamos para a cultura do reino de Deus, queridos, é uma cultura oposta. Olha o que Mateus capítulo 20, versículo 26 nos fala. Mas entre vocês não será assim. E aqui que é o confronto, queridos. Aqui que nós somos confrontados. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Mas entre vocês não é assim. Queridos, nós não somos todo mundo. Posso ouvir um amém? Palavra de mãe, você não é todo mundo. Comigo e com você não é assim. Ah, pastor, mas lá fora é uma selva. É a lei do mais forte. Com você não vai ser assim. Quem quiser ser grande, sirva aos outros. E essa é a essência do nosso chamado, queridos. Servir pessoas onde estivermos. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. A palavra servos aqui, queridos, e nas traduções nossas, ela vem como servo, mas a palavra aqui, queridos, é doulos. Doulos é escravo. A Bíblia, quando foi traduzida, queridos, para o português, ainda tinha escravidão, queridos. Então, os tradutores preferiram colocar servo. Só que a palavra doulos, queridos, ela, na sua primeira tradução, é escravo. A metáfora, alguém que se rende à vontade do outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. É doulos, queridos, é escravo. Jesus está falando literalmente, seja um escravo. Por isso, nós precisamos aprender a servir. Por quê? Por que eu e você precisamos aprender a servir? Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, imagine Jesus, o Filho de Deus, queridos, o Verbo encarnado, o Deus, queridos, que se fez carne, que habitou entre nós, queridos. Jesus, ele não veio para ser servido. Queridos, se Jesus quisesse ser servido, queridos, sabe o que ele poderia fazer? Ir para Atenas, queridos, que era a capital intelectual do Império Romano, e realizar um milagre em Atenas. Imagina Jesus realizando um milagre em Atenas, queridos. A base intelectual do império, cultural, exportador de cultura. Jesus chega em Atenas, queridos, faz um milagre. As pessoas iam estabelecer ele como Deus, como rei, e serviriam a ele. Foi a proposta de Satanás: salta daqui de cima, que a palavra diz que você vai ser salvo, a mão de Deus vai te cuidar. As pessoas vão ver que você é Deus e vão te servir. Muitas vezes, queridos, nós buscamos inconscientemente ser Deus para que as pessoas nos sirvam. Nós vemos no nosso meio, queridos, pastores com a ideia, queridos, dentro deles, que eles são importantes, e por eles se acharem importantes, eles usam a igreja para que sirvam a ele. Por isso que existe camarins, por isso que existe show gospel, por isso que as pessoas pagam ingresso. Sim ou não? Porque pessoas querem ser
servidas. Porque dentro deles, eles se acham Deus, porque são importantes, e as pessoas precisam servi-los. Imagine o apóstolo Paulo vindo ministrar na nossa igreja, falando assim: eu quero um lugar separado, com morango, tal fruta, e não quero que me incomodem. Eu não consigo ver isso. De jeito nenhum. E isso nasce, queridos, do entendimento de que eu sou importante e eu sou quase Deus. Mas o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Queridos, Jesus, ele não esperava nada, queridos. Posso falar uma coisa que é libertador para você, sim ou não? Que pode às vezes te escandalizar? Jesus não espera nada de você. Porque se ele esperasse algo de você, ele não te amava. Porque o amor não espera nada em troca. Ele não espera nada. Eu decepcionei Jesus, querido. Jesus não se decepciona, porque ele não espera nada. Sim ou não? Ele não veio para ser servido, queridos. Ele veio para servir. Ele não buscou uma posição. Ele não buscou ser importante. Preste atenção em mim, queridos. Dentro de nós, queridos, existe um desejo de ser importante. E esse desejo precisa ser sacrificado, ele precisa ser crucificado, ele precisa morrer dentro de nós. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Olha o que João, capítulo 13, do versículo 2 ao 5 nos fala. Olha que interessante, queridos. Preste atenção aqui. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. A nossa vida, queridos, deveria se resumir a isso, a uma toalha e uma bacia. Queridos, olha que interessante. Jesus sabia que ia ser crucificado, sim ou não? Ele sabia que ia ser entregue, sim ou não? Ele sabia que ia ser traído por Judas, sim ou não? Ele sabia que todos iam fugir, sim ou não? Sabia, porque as profecias diziam que ele ia ser abandonado, que ele ia estar sozinho, que haveria um que o traía, aquele que comia com ele ia trair ele. Ele sabia de tudo isso. Só que ele sabia algo a mais, queridos. Ele sabia da onde ele vinha e para onde ele iria. Ele sabia quem ele era. Todas as vezes que nós sabemos quem nós somos, nós estamos seguros, independentemente das circunstâncias. Você é um filho de Deus, sim ou não? O amor de Deus está sobre a sua vida, sim ou não? A soberania de Deus tem te cuidado, a boa mão de Deus tem te guiado, sim ou não? Se você entende isso, você está seguro, independentemente das circunstâncias. Jesus sabia, queridos, quem ele era. E por saber quem ele é, o que ele faz? Ele pega seus 12 discípulos, ele tira as vestes de cima, pega uma toalha, se cinge com ela, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Olha quem estava na mesa com ele, queridos. 1 endemoniado, sim ou não?
Por quê? Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas. Então ele tinha um endemoniado. E os outros 11, queridos, no mínimo, egoístas. No mínimo. Só estavam pensando neles. Quando ele derrubar o Império Romano, nós vamos ser importantes. Porque o desejo do nosso coração é ser importante. E ele estava lá com eles, queridos. Ninguém prestava naquela mesa, queridos, e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lavou o pé de cada um, se colocando como o menor dos escravos. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia quem ele era. Ser como ele e servir como ele. Aí, queridos, nós precisamos trabalhar o nosso coração. Repete assim comigo, trabalhar. Você sabia que você precisa trabalhar o teu coração? Você precisa trabalhar as intenções do seu coração. Você precisa aprender a se confrontar. Por que eu penso assim? Por que eu faço assim? Sabe qual que é o nosso maior problema? Sabe qual que é o nosso maior problema? A espada, a palavra de Deus é uma espada afiada, sim ou não? É a espada do Espírito. Só que essa espada, queridos, a gente deveria primeiro cortar em nós, para depois cortar nos outros. Só que como crente, a gente gosta de sentar espadada um no outro. Sim ou não? E a gente senta a espadada no outro sem saber a intenção do coração do outro. E a grande questão é que se você permitir que o Espírito Santo, como luz, ilumine o seu coração, você vai começar a prestar atenção nas suas intenções. E você vai perceber que não é o que você faz, é o porquê você faz. E nesse porquê ele quer tratar você. Aí o trabalho é contra nós. Aí eu leio a Bíblia contra a minha vida. Sabe por quê? Desde pequenininho, queridos, nós escutamos a história, a maioria, né? Nem todos tiveram o privilégio de nascer na igreja, mas a maioria que esteve aqui desde pequenininho, ou está na igreja, ou tem contato com a palavra de Deus, escuta a história de Davi e Golias, sim ou não? E a gente sempre se põe no lugar de quem? De Davi. A grande verdade é que a gente é Golias. Sim ou não? A gente sempre acha que é Abel, mas nós somos Caim. Se eu fosse Davi, por que eu precisaria de um Salvador? Se eu fosse Abel, por que eu precisaria de um? A grande verdade é que eu sou Caim. A grande verdade é que nós temos que lutar para não ser Golias. E quando a gente inverte isso, queridos, a palavra de Deus vem contra nós. E nós lemos a palavra contra nós. E somos transformados à imagem do Filho de Deus, entendendo quem nós somos. Quando eu entendo isso, queridos, eu troco as minhas vestes, pego uma toalha e uma bacia e começo a lavar os pés dos meus irmãos. E quando eu sirvo como Jesus, sem esperar nada em troca. O verdadeiro serviço cristão, queridos, é o serviço que você não espera nada em troca. Aonde nós amamos as pessoas por amor a Cristo. Aonde nós servimos as pessoas porque nós amamos a Jesus. Posso ouvir um amém? O serviço é, queridos, aquilo que trabalha o nosso caráter, trabalha o nosso ser. Por que precisamos aprender a servir? Porque é a essência do caráter de Jesus. Olha que interessante esse texto, queridos. Lucas, capítulo 12, no verso 37.
Lucas 12:37. Bem-aventurado aqueles servos a quem seu senhor, quando vir, encontrar vigilantes. Isso é para mim e para você, amém? Vamos estar vigilantes. Em verdade lhes digo, que ele há de cingir-lhes, dando-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Queridos, o que esse texto está falando? Quando Jesus voltar, queridos, ele vai encontrar pessoas que estão vigilantes, eu e você, posso ouvir o amém? Sim ou não? Ele vai cingir, vai trocar as nossas vestes, e vai nos dar um lugar à mesa. E quando ele nos der um lugar à mesa, quem vai servir essa mesa? Ele mesmo. Agora imagine a loucura. Imagine a loucura. Ele nos salvou, sim ou não? Através do seu sangue, queridos, ele nos comprou. Ele rogou ao Pai, o Espírito Santo veio sobre nós. Queridos, ele tem cuidado da igreja, ele tem adornado a sua noiva. No final de todas as coisas, na consumação dos tempos, queridos, aonde haverá novos céus e nova terra, ele juntará cada um de nós, queridos, e vai nos pôr numa ceia, numa mesa. Nós vamos se assentar na mesa. E quem vai ser o garçom? O próprio Jesus. Queridos, eu não consigo entender. Queridos, aí eu entendo como Pedro, queridos. Eu tenho certeza que cada um de nós vai olhar assim, não, está errado isso aqui. Quem senta na mesa é você e nós que vamos te servir. É o que Pedro fez, você não vai lavar o meu pé. Não vai. O que Jesus fala para ele? Se eu não lavar o seu pé, você não tem nada comigo, Pedro. Então lava a cabeça, lava tudo. Queridos, ele vai nos colocar em uma mesa. E ele mesmo vai nos servir. Agora, imagina, queridos, eu e você sermos servidos pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque aquilo que ele pede de mim, de você, é aquilo que ele pratica. O maior entre vocês que sirva a todos. Ele, através do seu sangue, serviu a cada um de nós. Ele, através da obra redentora da cruz, nos salvou da condenação eterna. Ele nos serviu, queridos, e continua nos servindo através do seu Espírito, ministrando o nosso coração, nos levando à redenção, cuidando das nossas casas, das nossas famílias. Ele continua, queridos, sendo maior, servindo a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus está nos servindo para a salvação, que é a melhor coisa que nós podemos receber de Deus. O Espírito Santo, queridos, ao revelar a palavra, queridos, ele está nos servindo. Sim ou não? Agora, nós, queridos, com esse entendimento, nós deveríamos lavar os pés uns dos outros. Servir a cada um de nós aonde estamos. E não servir porque nos beneficia. Queridos, muito tem se falado, queridos, de liderança servidora. Desde o Monza Executivo, no início dos anos 2000, vem se falando muito de liderança servidora. Pastor, é bom isso? É bom, não estou falando, é bom, funciona. Só que funciona com a intenção errada. Eu sirvo para quê? Para ser uma pessoa valorizada, para crescer, para minha empresa. Você está me entendendo? Que com vocês não será assim, pelo contrário. Muito do que se fala no nosso meio, queridos, muito do que se fala no nosso meio de liderança servidora é sempre voltando o benefício para mim. Só que o servir, queridos, tem que ser sem esperar nada mesmo quando não me beneficia. Que benefício Jesus teve de lavar os pés daqueles 12 loucos? Consegue me entender? Sim ou não?
com vocês não será assim. Pelo contrário, e esse pelo contrário tem que ser dia a dia, queridos. Dia a dia, o porquê eu faço, por que eu estou servindo, por que eu cuido das pessoas. Deus trabalha o meu coração. Isso é conhecer a verdade que nos liberta. Quer ver uma verdade que te liberta? Ninguém te deve nada. Fala um amém aí. Você já ficou rancoroso com alguém, sim ou não? Ficou? Magoado, rancoroso, achando que a pessoa te devia? Sim ou não? Fez bem para você? Não. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve reconhecimento, ninguém te deve um tapa nas costas, ninguém te deve um elogio, ninguém te deve nada. Quando eu entendo dolos, queridos, que eu sou escravo, eu entendo que eu não tenho direitos e eu não tenho autonomia. Se eu não tenho direito e não tenho autonomia, ninguém me deve. Se ninguém me deve nada, eu vivo uma vida livre. Sim ou não? Sim ou não? Consegue me entender? Os ensinamentos de Jesus, esse pelo contrário, queridos, é contrário de tudo aquilo que nós temos visto e aprendido. Tudo ao contrário daquilo que nós vemos ao nosso redor. Tudo ao contrário, queridos. Quando a Bíblia fala, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele nos tirou de um império e nos transportou para um reino. Aquilo que vale no império das trevas, não vale no reino do Filho do seu amor. Então é tudo pelo contrário. Se está todo mundo indo para um lado, eu e você deveríamos ir para o sorrindo e cantando. Aleluia. Não estou entendendo nada, mas a gente está indo pelo contrário. Pelo contrário. Sim ou não? Quando nós entendemos isso, queridos, a gente começa a vir no culto, não para receber, mas a gente começa a vir no culto para servir. Eu começo a pensar no que eu posso melhorar. Sabe uma definição, quer uma definição de serviço? De servir, um conceito. Um conceito para mim de servir, queridos, é facilitar a vida do outro. Quando nós estamos no nosso grupo familiar, liderando o grupo familiar, o que nós estamos fazendo? Facilitando para que as pessoas ouçam a voz de Deus. Quando nós estamos cuidando de casais, o que nós estamos fazendo? Facilitando a vida dos casais. Quando o ministério de louvor está aqui servindo, ele está fazendo o quê? Facilitando a igreja a adorar a Deus. Quando nós estamos ali no estacionamento, as pessoas do estacionamento estão fazendo o quê? Facilitando aqueles que estão vindo. Quando eu estou aqui pregando, eu estou facilitando o entendimento da palavra de Deus. Nós somos facilitadores. Isso é servir. É facilitar a vida das pessoas. Você já percebeu que viver não é fácil? Sim ou não? Ou para você é fácil? Tipo, viver é fácil. Sentido de letra. Não é, queridos. E nós deveríamos facilitar a vida do... Não é bíblico, mas é quase, queridos. Quase tinha que ter um versículo assim. Facilitai-vos a vida uns dos outros. Quase assim. Ser como Ele e servir como Ele. Você recebe essa palavra no seu coração?